A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa noite a todos os nossos amigos e seguidores aqui no Facebook, amém? Nas páginas da Igreja Batista Renovada Resgate, a página da Igreja Batista Logos Resgate, página O Pão da Vida, página Rádio Resgate de Vida, amém? São páginas aqui do Ministério Resgate, aqui no Facebook, também o grupo do Ministério Resgate, aqui também no Facebook, o grupo da Escola de Obreiros, aqui também no Facebook, tá bom? A página Sal Conservador. Então, a paz do Senhor, boa noite a todos vocês, chegando para darmos continuidade, amém, aos estudos de introdução à teologia, é o curso de missiologia Resgate, amém? Adquira aí uma apostila, acompanhe ou acesse aí o conteúdo no blog da Escola de Obreiros do Ministério Resgate. Assista também os vídeos no nosso canal no YouTube, Tom Jones de Jesus, também no YouTube. Então nós já fizemos uma playlist lá especial e vamos estar deixando aqui na descrição, no final do vídeo, tá bom? O link para que você possa acessar as playlists e poder acompanhar aí todos os vídeos de estudos de introdução à missiologia, né? Essa é a Escola de Obreiros do Ministério Resgate, amém? Cursos e estudos para a formação e capacitação de obreiros para a Igreja de Jesus Cristo e para a obra missionária, amém? Quer meditar na palavra comigo? Meditar na vontade revelada de Deus para conosco através da sua palavra comigo? Então, vem comigo e vamos aí dar continuidade aos estudos, tá bom? Vamos, antes orar, fazer uma oração. Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos aqui para meditar, Senhor, na tua palavra e buscar, Senhor, conhecer a tua boa vontade, a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Que tu possa, Senhor, ser comigo, ó Deus, nessa live, que tu possa ser comigo nesses estudos, ó Deus, que tu possa nos usar. Põe, portanto, a tua palavra em nossos lábios, para não falarmos de nós, mas que teu Espírito Santo possa estar ministrando, possa estar trazendo à luz a tua palavra a cada coração, de maneira que a tua vontade possa prevalecer pelo poder que há na tua palavra para conosco, e seja isso, Senhor, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Jesus, amém? Nós encerramos no vídeo 3, estávamos aqui, olha, no vídeo 3, tá certo? Estávamos vendo que na tentativa de não ser esmagada pelos pés do prometido descendente da mulher, a serpente ia ferir o calcanhar deste. Seria um ferimento grave, mas algo secundário, se comparado ao ferimento que a serpente sofreria na cabeça, que simbolizava esmagar a cabeça da serpente. Amém? Ao ser crucificado e morrer, Jesus foi ferido em seu calcanhar, em sua humanidade. Ele sofreu uma terrível, mas temporária injúria. Amém? Não foi fácil. Não foi fácil. Jesus, ele pagou, como está escrito, um alto preço. Não foi por ouro nem por prata, mas pelo seu precioso sangue. Amém? Custou, irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz, a minha e a tua salvação, a minha e a tua libertação. Amém? Jesus,
ele sofreu por nós, ele morreu por nós, morreu em nosso lugar, mas também por nós ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Amém? Foi fiel ao Pai até o fim, ressuscitou em glória e derrotou nosso inimigo. Desde então, Satanás foi oficialmente derrotado por aquele que é o primogênito da nova criação, um prenúncio da vitória que todos os cristãos terão. Glória, a vitória de Cristo é a minha vitória, é a tua vitória. A vitória de Cristo é a vitória da igreja. A vitória de Cristo é a vitória para toda a humanidade. É uma vitória estendida para o ser humano. O ser humano, através de Cristo, tem direito à vitória. A vitória sobre o maligno, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre Satanás. Amém? Glória a Jesus. Essa vitória é compartilhada por Cristo para todos os que creem. Não é por um acaso que escrito está que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais do que vencedor. Receba aí, se puder receber essa palavra. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Amém? Nós temos aqui um versículo bíblico para vermos interessantíssimo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 16 e o versículo de número 20. E nós vamos ler do versículo de número 19. Amém? Do versículo de número 19. Glória. Vamos lá para o texto. Olha aí, você pode acompanhar aqui comigo no vídeo. Olha ele aí. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, 19 e 20, que diz assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Veja que promessa. Veja que lá no Jardim do Éden a promessa foi que Deus iria fazer que da semente da mulher viesse a nascer aquele que ia pisar na cabeça da serpente, derrotar a serpente, vencer a serpente, esmagar a sua cabeça. Amém? E este é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que venceu o mundo, o que venceu o pecado, o que venceu Satanás, o que venceu a morte, porque ressuscitou para estender essa sua grande vitória a toda a humanidade, a todos os homens. Glória. Porém, nós vemos aqui em Romanos que a vitória de Cristo, veja só, ela é compartilhada para com sua igreja, para com seus discípulos, com a humanidade. Mas sabemos que só vivenciam essa vitória aqueles que creem. Então é compartilhada para todos os que creem. E aqui Paulo, ele também faz aqui uma promessa. Ele aqui pelo Espírito Santo escrevendo à igreja em Roma, ele decreta aqui uma palavra de vitória, uma palavra tremenda, movida pelo Espírito Santo para a igreja, onde diz: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós sabemos que Jesus, ele é aquele que pisa na cabeça
de Satanás, amém? Mas aqui está estendido aqui uma promessa de que Deus esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, e aqui ele se refere à igreja. E é importante aqui salientar uma coisa, eu li do verso 19, porque no verso 19 tem uma chave aqui importante. Ele começa dizendo: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Alegro-me, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, sábios para fazer o bem, mas simples para o mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Veja, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Qual o segredo para Satanás ser derrotado debaixo dos vossos pés? O segredo, irmãos, é a vossa obediência. Aleluia! A força do crente está na obediência. Sim, Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é a nossa cidade forte, é o nosso baluarte, é o nosso escudo, Deus, amém? Mas, interessante, deixa eu colocar aqui, estávamos ontem ministrando a palavra na Igreja Batista Logos Resgate, ali nos Torrões, na igreja do Ministério Resgate, e lá nós estávamos falando sobre Balaão que foi contratado, né? Foi feita uma proposta a Balaão para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Deus, amaldiçoar. E porque Balaque, rei de Moabe, naquela oportunidade, ele viu que ele não tinha como resistir àquele povo que saíra do Egito, a nação de Israel. E ele estava temendo, né, temendo os israelitas. E vendo ele que não tinha como resistir, ele maquinou trazer a batalha para o campo espiritual e decidiu contratar Balaão, né? Um profeta, um feiticeiro, um adivinho, um agoreiro, e para que Balaão amaldiçoasse o povo. Porém, a história diz lá em Números, capítulo 22, 23 e 24, está lá essa história, diz que Deus, né, ele não vai permitir que Balaão faça qualquer coisa contrária à vontade de Deus para Israel. E Deus, ele vai então repreender Balaão, ele vai advertir Balaão, para que Balaão não amaldiçoe o povo, não seja contrário ao povo de Israel, não é? E só que foi-lhe oferecido muitas riquezas, muitas dádivas, muitas riquezas. E Balaão foi tentado. A Bíblia, essa palavra, né, eu não preparei aqui agora, que veio na ministração, tá bom? Mas eu tenho aí um vídeo no YouTube onde eu prego sobre essa palavra, um vídeo agora recente, eu pregando sobre essa palavra, procura lá em nosso canal no YouTube. E Balaão, ele foi tentado. Então Balaão, ele não vai então se levantar contra Israel. Ele, temendo a Deus, a repreensão e a advertência, ele vai se conter em apenas falar o que Deus ordenasse que ele falasse. Então ele declarou realmente as palavras de Deus. Ele foi boca de Deus naquela situação. Mas a Bíblia nos mostra que ele vai se corromper. E ele obedece a Deus no capítulo 22, 23 e 24 de Números. Só que em seguida ele vai se corromper. Porque
Balaque vai perguntar: olha, tu não pode amaldiçoar o povo, né? Mas não há nada que se possa fazer para tentar deter esse povo, para tentar impedir esse povo. E Balaão, ele vai entregar o tesouro. O próprio Cristo revela isso lá em Apocalipse 2, verso 14, que Balaão, ele entrega, né? Entrega os israelitas, ele trai a Deus, ele trai os israelitas e ele entrega como? A força, presta atenção, a força do povo de Deus está no seu Deus. A força de Israel está em Deus, a força da igreja está em Deus. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. E o que foi que Balaão fez? Balaão sugeriu que se armasse ciladas para o povo, para que o povo tropeçasse e pecasse diante de Deus. Para que o povo, então, se Deus é a força do povo, faça esse povo pecar contra o seu Deus, e aí enfraquecerá o povo, e daria, teoricamente, uma oportunidade a Balaque de tentar vencer os israelitas. Então isso foi posto em prática no capítulo 25 de Números. Isso é posto em prática. E tentam derrubar Israel, enfraquecer Israel pelo pecado da prostituição. São enviadas jovens, mulheres, moabitas, né? Moabitas para o acampamento de Israel para seduzir os homens. E diz a Bíblia que muitos caíram. E uma praga se acendeu no arraial, um fogo começou a consumir tudo. E Moisés, então, ele fica desesperado, que isso é pecado, o povo está se prostituindo. E aquilo trouxe, irmãos, aquilo foi dramático para Israel, aquilo foi uma tragédia no arraial, porque muitos morreram devido ao pecado, devido à transgressão, porque Deus estava no meio do povo de Israel, e Deus é santo, santo e santo. O pecado da prostituição acendeu a ira de Deus, e uma praga surgiu no arraial. Então, a teoria de Balaão, amém? A dica de Abraão para Balaque estava tendo êxito. Mas diz a história bíblica que Moisés, então, ele chama os levitas, e os levitas desembaiam a sua espada e vai cada um contra o seu irmão, né, para que vingasse, matasse o prostituto, o pecador, aquele que por minutos de prazeres deu as costas para Deus, deu as costas para a promessa e pôs em risco o futuro de Israel, a comunidade. E os levitas, em um ato de muita coragem e muita determinação, eles fizeram aquilo que doeu neles mesmos, porque tiveram cada um que se levantar contra o seu próprio irmão para fazer justiça e para extirpar o mal do meio dos filhos de Israel. Então isso não foi nada fácil, isso foi uma tragédia, né, irmãos? O que ninguém quer para si, o que ninguém quer para si. E esse sofrimento todo, essa tribulação toda, essa angústia toda que está narrada na Bíblia Sagrada, foi porque Balaão, né,
visando o ouro, a prata, o dinheiro, as riquezas que lhe foram oferecidas para entregar Israel, para amaldiçoar Israel, para enfraquecer Israel, para dar uma possibilidade a Moabe de derrotar Israel, o Balaão, ele sugeriu isso. A força desse povo é o seu Deus. Faça esse povo pecar contra o seu Deus. Veja só, eu estou contando isso porque isso hoje não é nenhum mistério. Isso hoje não é oculto de ninguém. O inimigo da minha e da sua vida sabe que a nossa força é o nosso Deus e que estamos firmes e fortes quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos na presença, quando estamos na obediência, nós estamos firmes e fortes, estamos de pé diante de Deus. Mas quando desobedecemos, quando transgredimos, quando saímos da vontade de Deus, nós tropeçamos, nós nos enfraquecemos, nós tropeçamos e caímos. E aí o inimigo, ele vê uma oportunidade de acabar conosco, de nos destruir. Por isso, não brinque com o pecado. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. O pecado, ele é uma tragédia tão grande, ele é um mal tão grande na humanidade, que custou o sacrifício, o sofrimento e a morte do santo de Israel, do justo, do Filho de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morreu pelos nossos pecados, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele levou sobre si as nossas iniquidades, foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas sobre suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos sarados. Graças ao preço que ele aceitou pagar por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E aí, eu quero aí avançar nesse entendimento. Glória. Porque veja só, em Salmos 110, o Salmo de Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso inclui a Satanás e os seus anjos. A Satanás e todos que estão com ele. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, é o pai falando com o filho que ele constituiu o nosso Senhor. Por isso, Davi fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E nós sabemos que Cristo ressuscitou e está assentado hoje à destra de Deus nas alturas. Acompanha comigo. Glória. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do 16 ao 23, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Olha aí, Jesus, ele está à direita, à destra de Deus, nas alturas, nas regiões celestes. Aí diz o texto: acima de todo principado e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui está revelado que Cristo está à destra de Deus nas alturas, assentado, entronizado à destra de Deus, nas regiões celestiais, acima, veja só, acima, Cristo está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Cristo está acima de tudo e de todos. Amém? E o Pai sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E aqui ele demonstra que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. E quem é a igreja? Somos nós, os que cremos. Somos nós os que confessamos Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Somos nós que abrimos os nossos corações para recebermos Jesus em nossas vidas como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós somos a igreja. Glória! E aí você acompanha aí. Veja agora o mesmo carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Do verso 5 ao 7, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aí, aqui a palavra revela que espiritualmente a igreja, o crente, o salvo, o servo do Senhor, espiritualmente, aquele que está em Cristo, está assentado com Cristo, nos lugares celestiais em Cristo. Então, se Cristo está assentado acima de todo principado, e potestade, e domínio, e poder, e nome que se levante, a igreja está com Ele, está assentada com Ele, você está nele, Ele em você, e você então está acima, com Cristo, acima de toda potestade, de todo domínio, de todo poder, de todo nome que se levante. Percebeu aí? Por que Paulo diz que Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés? Aleluia, dizendo a igreja, aleluia, porque estamos em Cristo. Maior
como disse o profeta, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo é maior do que o gigante, Cristo é maior do que o teu adversário, Cristo é maior do que o mundo, Cristo é maior do que o inferno, Cristo é maior que Satanás, Cristo é maior do que o teu pecado, Cristo é maior do que você, Cristo é maior do que tudo. E aqueles que estão em Cristo, aleluia, estão com Ele acima de tudo. Glória. Deus te quer por cabeça e não por cauda. Deus te quer em cima e não embaixo. A vontade de Deus é sim te exaltar. Ele te ama, Ele te ama, e Ele pagou um preço para te levantar do chão, Ele pagou um preço para te erguer diante dEle novamente, Ele pagou um preço para te pôr de pé diante do inimigo de nossas vidas. Levanta a tua cabeça, crente, a vitória é tua, a vitória é do povo de Deus. Aleluia. E nós, igreja, precisamos anunciar essas boas novas, anunciar essas revelações bíblicas, as revelações que o Evangelho nos traz. Precisamos falar de quem é Cristo, do que Cristo fez, do que Cristo faz e do que Ele quer fazer em cada vida, em cada alma, em cada ser humano. Ele veio desfazer as obras do diabo, como está escrito lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, a parte B. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Jesus quer destruir as obras do diabo. Ele quer te dar vitória sobre os gigantes. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu cativeiro. Você precisa saber disso. E sabedor disso, a vontade dele é que você compartilhe isso com outros, porque Ele é o Salvador de toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos lá. Acompanha comigo, vamos dar sequência então ao estudo. Vamos lá, mais um quadro aqui para a gente dar sequência. Glória a Jesus. Deixa eu apagar aqui. Me ajude, Jesus. Pronto, olha aí. Deus, o primeiro missionário. Oh, glória. Você sabia disso? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são missionários. Eita, Jesus é forte, né? E vamos ver aqui Deus como o primeiro missionário. Toda a criação de Deus é importante, porém Deus escolheu o homem de um modo especial, formando a sua imagem e semelhança, né, irmãos? Deus, ele criou todas as coisas, criou tudo. Só que a criação humana, ela é uma criação especial. E por quê? Porque Ele nos fez diferente de toda a criação. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, do 26 ao 28, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja aqui que Ele nos fez para reinar. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele nos fez para reinarmos
sobre a sua criação, para estar por cima, como eu disse aqui já anteriormente, para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus criou também os seres angelicais, os anjos, com graus distintos de responsabilidades e autoridades. Amém? Deu a um querubim uma formosura jamais vista em outros anjos, e sabedoria esplêndida. Amém, irmãos? Então, da criação do homem, nós partimos para a criação dos anjos, mas frisando aqui, lembrando que essa criação, ela é muito antes da criação do homem, né? Os anjos, eles foram criados primeiro do que os homens. Amém, irmãos? Primeiro do que os homens, maiores do que os homens, revela a carta aos Hebreus, capítulo 1, né? Os anjos são maiores, os homens são menores que os anjos, mas Deus deu a eles a sua imagem e semelhança e os revestiu de glória, né? A coroa da criação de Deus é o ser humano. Então Deus, nós vamos aqui para a criação dos anjos, por quê? Para entendermos o que aconteceu primeiramente no céu, né, irmãos? O que aconteceu primeiramente no céu, e para entendermos aqui e conhecermos aqui o nosso adversário, Satanás, o diabo, aquele que provocou a queda do homem diante de Deus, aquele que em forma da serpente tentou Eva, seduziu Eva, né, e provocou a queda da humanidade. Deus criou os seres angelicais com graus distintos de responsabilidade e autoridade, e deu a um querubim uma formosura jamais vista em outros anjos. Vamos ver? Vamos seguir aqui a sequência. Glória. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao 17. Então aqui, irmãos, veja só, tem gente que lê esse texto aqui e diz assim, não, mas aí não está falando de Satanás, não está falando de Lúcifer, não, isso aí é uma referência ao rei de Tiro, é um homem, é uma nação, é um lugar, não é, irmãos? Mas acompanha comigo esse texto, essa leitura. Filho do homem, Ezequiel 28, a partir do 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aí nota a questão. Aí o pessoal, não, mas ele está falando, está bem claro, sobre o rei de Tiro. Está falando ao rei de Tiro, aqui não é Satanás não. Mas veja o versículo seguinte. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Irmãos, quando foi que o rei de Tiro esteve no jardim do Éden, irmãos? Me diga. Irmãos, o que acontece aqui, o profeta, ele está profetizando, ele está falando numa linguagem profética. E a linguagem profética, ela é figurada, ela é simbólica e ela é figurada. Então, o que nós vemos acontecer aqui é uma tipologia bíblica. O rei de Tiro está tipificando a Satanás, a Lúcifer. O texto realmente é
é um texto que se refere a Lúcifer e a Satanás. Amém? O rei de Tiro aqui, ele é apenas uma figura que está tipificando a Lúcifer. Tá certo? Porque o rei de Tiro não poderia ter estado nunca jamais no jardim do Éden. O profeta apenas está usando a figura do rei de Tiro para retratar Lúcifer, para retratar Satanás. Tá bom? Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, os anjos, eles foram criados por Deus. Satanás, quer dizer, o Lúcifer, Deus não criou o Satanás, ele criou um anjo chamado Lúcifer, e este anjo se tornou Satanás, né? Satanás significa opositor, então ele vai se tornar, ele vai se voltar contra Deus, e vai fazer oposição a Deus e a tudo que é de Deus. Mas a princípio ele não era assim. Ele era um anjo, e começa a ser descrito aqui, que andava entre as pedras preciosas, revestido de pedras preciosas. Aí veja mais, tu eras querubim ungido, né? Tu eras um querubim ungido para cobrir. Eu prefiro a tradução que já fala que ele era um querubim da guarda, ungido para cobrir. Ele era um anjo de guarda, de proteção. Então ele era o quê? Ele era um soldado, ele era um militar, ele era um oficial, ele era um comandante da guarda. Querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. E te estabeleci, e no Monte Santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, até que ele pecou. Ele era perfeito, ele era esplêndido, até o dia que ele pecou. Amém, irmãos? Me faz lembrar que Deus, ele fez o homem também ele foi criado santo, puro e bom, até que deu lugar ao pecado, até que se deixou ser enganado e pecou. Mas antes do pecado, o homem ele era santo, puro e bom. Não havia maldade, não havia malícia no homem. Adão e Eva estavam nus, e a nudez, no entanto, não era pecado, porque não havia mal, não havia malícia, não havia maldade. Amém? O pecado é o estado mal da alma, é a malícia, é a maldade, e é o estado mal da alma. Então, o homem, Adão, estava lá. Quando eles pecam, que aí passa a ter vergonha e medo, porque o pecado, por consequência, trouxe medo e vergonha, eles fugiram de Deus. Deus foi atrás dele. Deus, o primeiro missionário. Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Adão se escondendo de Deus. Mas não tem como se esconder de Deus. Adão não podia se esconder de Deus o tempo todo. Então Deus vai ter com ele. Diz: por que tu está fugindo? Não, aqui eu vi o Senhor chegando no jardim e tive vergonha, porque eu estou nu, e me escondi. E aí Deus vai dizer: quem disse que tu estava nu?
quem te disse que tu estava nu? Tu comeste do fruto da árvore que eu disse que dele não comestes. Aí ele, a mulher que tu fizeste, ela me deu e eu comi. Aí é outra história, vamos seguir aqui, porque aí ele vai querer lançar a culpa em Eva, transferir a sua responsabilidade para outro, mas não assume a sua culpa, e essa foi a maior tragédia, o homem não assumir o seu erro. Mas aí fica para outra hora, viu? Outro tópico aqui, a gente fala sobre isso. Então, Satanás também, irmãos, ele era um anjo de luz, até o dia que pecou. Amém? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Olha só o que a Bíblia está indicando, que a vaidade corrompeu a Lúcifer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Ezequiel 28, 12 a 17. Vamos continuar? Glória. Esse anjo atuava como primeiro-ministro de Deus, tendo, além das qualidades citadas, grande poder e livre arbítrio. Olha aí. Ele era um líder, ele era um comandante, primeiro-ministro, amém? E ele tinha grande poder. Mas com tanto poder e formosura, Lúcifer, conforme ficou conhecido, ficou tão deslumbrado com o que Deus lhe dera, que desejou ser semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías 14, 12 a 14. Amém? Com isso, a gente vai ler daqui a pouco. Com isso, encabeçou uma rebelião jamais vista em toda a história, com o propósito de estabelecer um reino espúrio, juntamente com os anjos que lhe acompanharam nesta rebelião. Está lá em Apocalipse 12, 4 e 9. Vamos ver o texto. Eu trouxe aqui o texto para vocês acompanhar comigo. Isaías 14, 12 a 14, eu já expliquei para vocês a tipologia bíblica, né? Tipologia bíblica, onde, por exemplo, o rei de Tiro é um tipo, na tipologia bíblica está tipificando a Satanás, a Lúcifer, mas que o texto, espiritualmente, profeticamente, de fato, ele é alusivo a Satanás. Aqui também, da mesma forma, em Isaías 14, de 12 a 14, onde o texto diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então foi isso aí que subiu no coração de Lúcifer. O ser igual a Deus e até o ser maior do que Deus, né? O ser maior do que Deus. A vaidade, né, subiu no seu coração de uma maneira tremenda, né? Vaidade. E ele se deixou ser enganado pela sua própria vaidade. Achou que podia se assentar no lugar de Deus, no trono de Deus. Achou que podia fazer melhor. Achou que podia governar,
achou que podia destronar Deus, não é, irmãos? Mas Deus é Deus. Antes de mim Deus não houve, nem depois de mim haverá. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Meu Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, igreja. Amém? Mas com isso nós estamos também mostrando que o pecado, ele vai surgir no céu, ele vai surgir com Lúcifer, ele vai surgir com Satanás. Amém? E Satanás, ele é expulso dos céus. Nós vamos ver aqui em Apocalipse 12, 3 a 9, Satanás, ele é expulso dos céus, e ele cai na terra, e na terra, quem ele vai encontrar? Com quem ele vai se deparar? Com o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Olha aí, Apocalipse 12, 3 a 9. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com varas de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Olha, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? É importante aqui você entender uma coisa. A revelação do Apocalipse não segue necessariamente uma ordem cronológica dos acontecimentos, viu, irmãos? Isso aqui é uma linguagem profética, uma linguagem figurada, tá certo? E não segue exatamente uma cronologia dos acontecimentos. Mas nesse capítulo e nesses versos aqui, nós vamos entender que Satanás, ele foi expulso dos céus, né? Ele caiu lá do céu, tá certo? E nós vamos ver aqui a questão de Cristo, nós vamos ver aqui a questão da igreja, mas o profeta, ele está tendo a visão, ele está relatando a visão, e não necessariamente ele está tendo um entendimento da visão, ele está contando o que ele está vendo, e não necessariamente ele está vendo as coisas em ordem cronológica, e não necessariamente ele está tendo um entendimento de tudo que ele está descrevendo. Amém? E não é à toa que as Escrituras, o próprio Jesus disse: examinai, estudai, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tá bom? E aqui nós vamos ver que Satanás, ele se rebelou lá no céu, né? Glória. E ele vai ser lançado à terra. E aqui tem uma frase muito importante, que nós precisamos conhecer e saber. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, o número de anjos, veja só, é descrito como o exército celestial. Amém? E o número de anjos é descrito também como o número de estrelas que há nos céus. Quando diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus,
e lançou-as sobre a terra. Aqui é uma descrição do número de anjos que caíram com Lúcifer na terra, que foram expulsos dos céus com Lúcifer. 1/3 dos exércitos celestiais. 1/3. Então, isso significa que são milhões e milhões. Então, são milhões e milhões de demônios, né? Agora, demônios, anjos caídos, são milhões e milhões, são milhares. Mas o profeta acertou quando disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Porque eles representam 1/3. Significa que o dobro deles se conservaram fiéis e obedientes a Deus. O dobro deles servem ao Senhor e o adoram dia e noite. Aleluia! E não vamos entrar aqui agora na questão, mas nós vamos ver em angelologia que os anjos foram designados para o serviço dos santos, para servir a igreja. Tem sim anjo subindo e descendo, tem sim anjo atendendo e aí cooperando e trabalhando em favor da igreja. Tem sim anjo guerreando por mim e por você. Há uma guerra, há uma batalha, e nós não estamos só. Oh glória! Jesus está conosco e também o seu exército celestial está pelejando pela igreja, pela minha e pela tua vida. Amém? E Satanás também, ele está guerreando. Né? Satanás, ele não está preso, não, viu? Ele não está preso, ele não está morto, ele está solto aí. Está solto. Você já ouviu que somente quando Jesus voltar é que Jesus vai dar ordem para prender ele no abismo? Se quando Jesus voltar é que Jesus vai mandar prender ele, então ele está onde agora? Está solto. Está operando aí. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos seguir? Vamos seguir aqui. Por ter incitado a rebeldia, Lúcifer, agora chamado de Satanás, recebeu o juízo de Deus e a expulsão dos céus. Tempos depois da rebelião, Deus fez outra criação, a qual também concedeu livre arbítrio, o homem. Então veja que o homem é uma criação depois da dos anjos. Ao criá-lo, Deus mostrou o seu cuidado especial. Fez um jardim de delícias para a sua nova criação habitar. Satanás, observando isso, encheu-se de ira e ciúme e partiu para perturbar e atacar o homem, a nova criação de Deus. Satanás foi expulso do céu. Satanás queria ser Deus, queria governar, queria o trono. E quando chega na terra, ele descobre o plano de Deus a partir do ser humano. Ele que achou que ele é que era o cara, eu sou o cara, eu sou o mais sábio, eu sou o mais forte, eu posso, sou eu que vou ocupar o lugar de Deus lá. Olha, aí chega na terra, ele vê o homem feito menor do que os anjos, mas coroa da criação de Deus, mas a imagem e a semelhança de Deus. E isso fez com que ele se enchesse de ira e de ciúme, e partiu contra o homem, para atacar o homem, a nova criação de Deus. Não se iluda, Satanás, ele odeia o homem. Não se iluda, Satanás não é amigo de ninguém, ele não é amigo do homem. Não se iluda, não é, irmãos? Pelo contrário, ele odeia, ele sabe que o seu fim está próximo, ele sabe que ele está condenado, amém? E ele sabe que o seu fim está próximo,
E o que ele está fazendo e o que ele faz é tão somente tentar levar o máximo que ele puder com ele, sabe? Ele não quer ir para o lago de fogo de enxofre sozinho. Ele quer arrastar quem ele puder com ele. Ele sabe que seus dias estão contados, que ele está derrotado. Ele sabe que Cristo o venceu. E ele sabe que Cristo está tão somente ainda trabalhando para continuar salvando. E Satanás trabalhando para levar o máximo que ele puder com ele para o inferno. Vamos lá? Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva no jardim do Éden mediante o amor. Havia uma comunhão, havia uma amizade. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, me permita-me. Eu estou aqui, irmãos. Aqui, eita. A live já está ficando grande, né? 1h01. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Glória a Jesus. Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva no jardim do Éden mediante o amor. Amém? Eu preciso dizer, deixa eu falar. Não vou me preocupar com o tempo, não. Irmãos, a vontade de Deus, quando criou o homem, não foi criar um robô, um androide. Porque, pense comigo, Deus poderia programar o homem, pôr um chip no homem, para que o homem tão somente apenas fizesse o que ele mandasse. Para que o homem fosse programado a somente obedecer, sim ou não? Poderia ter feito isso? Poderia, mas Deus não quis fazer um androide. Deus não quis fazer um robô, irmãos. Não. Aleluia. Deus queria um amigo, um companheiro, um ser igual. Não foi à toa que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Como ele é, ele queria que nós fôssemos também. Aleluia. Amém? Deus é Deus. Deus é livre, Deus é soberano. Né? Deus é Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, ele queria um companheiro, um amigo. Filhos. Que é o que nós nos tornamos. De criaturas nos tornamos filhos. Por intermédio de Jesus, a vontade dele é que o homem reconhecesse a sua amizade, a sua paternidade, que o homem o reconhecesse como seu pai, como seu amigo, como seu companheiro. Não foi fazer um androide que lhe obedecesse sem escolha, sem opção. Por isso, Deus ele nos fez livres. Liberdade e perfeição estão juntos. Liberdade e perfeição. Deus nos fez livres. Aleluia. Capaz de alcançar perfeição. E perfeição aqui, nada mais do que ser igual a Ele ou ser como Ele é. Não ser mais, não ser maior. Lembra os ensinamentos de Jesus, que o servo não pode ser maior do que o seu Senhor, mas basta ele ser como o seu Senhor. Então, isso Deus deixou para nós, sermos como Ele. Como Ele. Mas para tanto nós precisávamos ser livres. Ser livre para escolher. Senão não tínhamos como ser igual a Ele. Se nós não fôssemos livres para escolher, não passaríamos de androides, de robôs, de criaturas manipuladas, dominadas e escravizadas. Ele não queria um escravo. Ele queria amigo, ele queria companheirismo.
Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva no jardim do Éden mediante o amor. E para que eles continuassem esse relacionamento com Deus, teriam apenas que uma consequência dessa liberdade, de passar na prova de obediência. Amém, irmãos? Porque, veja bem, Deus não queria fazer um androide, não queria fazer um robô. O ser humano precisava ser livre, e livre para escolher. Não é, irmão? Aí você entende. A árvore do conhecimento do bem e do mal precisava estar no jardim. O homem, ele se desenvolve e amadurece e cresce, irmãos, na vontade de Deus, na obediência, na sinceridade, na verdade, na responsabilidade. Você nunca ouviu que liberdade implica em responsabilidade? O problema aí do ser humano, o problema do mundo, é querer liberdade sem responsabilidade. E não existe. A verdadeira liberdade nos leva a crescer em responsabilidade. A responsabilidade, ela acompanha a verdadeira liberdade. A liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é suicídio, é loucura, é devaneio, é caminho de morte, de destruição. Então a liberdade, ela é acompanhada da responsabilidade. Então estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? E o homem, como diz a letra de um hino, né, precisava escolher Deus todo dia. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Não é, irmãos? Aleluia! É uma decisão diária. Amém? Era necessário para o desenvolvimento humano, para que ele pudesse crescer na obediência, na verdade, na sinceridade, na justiça, na honestidade. Só que aí ele foi enganado. A serpente enganou. Ah, não, você não vai morrer, não. É porque no dia que comer, você vai ser igual a Deus. Satanás enganou bonitinho. Deus já o tinha feito à sua imagem e semelhança. Mas o que estava no coração do Satanás, e que foi a queda de Satanás no céu, Satanás lançou no coração do homem. Ser Deus, ser como Deus, e assumir o lugar de Deus. Ser Deus de si mesmo. Negar Deus. Negar Deus. Deus, em sua onisciência, já havia previsto a possibilidade do homem pecar e idealizou um meio para resgatá-lo. Minha mãe dizia que antes de eu vir com o caju, ela já vinha com a castanha. Imagine o Deus eterno. O Deus eterno não já sabia de tudo que podia acontecer? Ele sabia. Ele fez o homem livre e sabia que o homem poderia errar, poderia pecar, ele sabia. Mas ele amou o homem. O plano dele, irmãos, não pode ser frustrado. Lembra de Jó? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Deus proveu uma salvação. Deus idealizou um meio para resgatar o homem caído, o homem da queda. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E foi assim que Deus desceu ao jardim do Éden naquela tarde sombria
e proclamou como autêntico missionário a primeira mensagem evangelística registrada em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Jesus. Aqui o chamado proto-evangelho, não é isso? Deus Pai anuncia o Messias, anuncia o Cristo, aquele que iria resgatar o homem novamente perante ele, iria levantar o homem da queda, o homem caído, que iria derrotar Satanás e que iria reconciliar o homem com Deus. Jesus Cristo, o Messias. Amém? Ficamos aqui, amém, nesse vídeo 4, alongou um pouquinho, 1h10. A minha proposta é cada vídeo ter no máximo 1 horinha de duração, até por causa da necessidade mesmo, que é muito assunto, é muita coisa que vamos estar vendo, tá bom? Então que Deus nos abençoe por hoje, ou por esse vídeo, tá bom? Se Deus me ajudar, a minha intenção é até fazer um outro vídeo ainda hoje. Não sei se irei fazer, mas fica para o próximo. O próximo vem, viu? O próximo vem. Deus te abençoe, né? Ajude o Ministério Resgate, ajude o Ministério Resgate. Amém? Ajude essa obra é missionária, amém? E como? Você pode contribuir ofertando, amém? Envia aí um Pix para Ministério Resgate 2002@gmail.com, é a nossa chave, a chave Pix, e você pode aí estar ajudando essa obra, esse ministério, a manutenção das nossas igrejas, amém? E nós estamos construindo uma igreja em Jaboatão, ali em Socorro, na comunidade Newton Carneiro. Nós ainda estamos, irmãos, com os projetos de construção ainda do templo sede, do alargamento das tendas aqui em Três Carneiros e Bura, e construir não é fácil, né? Nós precisamos de ajuda. Então, se você quiser nos ajudar, contribua. Nós temos templos alugados, né? Pagamos aluguel. Então, a obra não é fácil, ela tem um custo. Nós temos um projeto de construir um prédio onde vai abrigar o Seminário Resgate. Glória a Deus, tem colocado tudo isso em nossos corações, e sabemos que sozinho nós não vamos conseguir, mas se Deus tocar o teu coração, e você vir somar conosco, você vir nos ajudar, amém? E você contribuir conosco, juntos nós chegamos lá. Que Deus nos abençoe, e até o próximo vídeo. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?